com muita frequência aqui, né? Que é o Silvio. O Silvio está assistindo. Eu tenho orado por El Silvio, irmão. Jesus sabe como vai fazer, né, irmão? Deus abençoe de forma especial. Meus irmãos, nesse momento, antes da gente iniciarmos o ensinamento, o discipulado desta oportunidade, eu quero trazer algumas orientações para os irmãos, porque nós sabemos, irmãos, que em tudo a gente temos que aprender, não é verdade? Tudo a gente tem que aprender. A gente aprende em casa com os nossos pais, a gente aprende em casa no diálogo com a nossa esposa conosco, ou seja, a nossa vida, ela é um aprendizado, né? Todos os dias a gente aprende. Não existe sábio que não tenha o que aprender. Ele pode ter a maior sabedoria desse mundo, mas ele sempre tem alguma coisa para aprender. Eu digo de mim mesmo, eu prego desde os 17 anos de idade, desde os 17, mas ultimamente daqui, tem umas 2 semanas para cá, que Deus começou a me revelar coisas na sua palavra que eu não sabia, né? Porque assim é assim, dessa forma, quanto mais você estuda, você aprende a palavra. Se você se dedica a estudar a Bíblia, se você se dedica a estudar a palavra, você vai aprender, Deus vai aperfeiçoar o teu esforço. Então é muito importante que a igreja não se ausente do conhecimento bíblico e de ler as Sagradas Escrituras. Porque, meus irmãos, eu digo de mim, quando eu não tinha uma prática diária de leitura da palavra, quando eu ouvia alguém pregar uma mensagem, ou às vezes até quando o pastor estava ensinando, eu ficava como que estivesse no meio de um tiroteio. Não entendia nada que o pastor estava falando. Por quê? Porque aquilo para mim era novo. O que era aquilo que o pastor está falando ali? Agora, quando você se dedica ao estudo, quando você se esforça para estudar, é diferente. A palavra ela pode ser mais profunda como for, que o pastor estiver ensinando, o pregador estiver pregando, mas como você já está com a tua mente focada a estudar, a conhecer a palavra, aquilo que você ouvir vai te trazer um amplo conhecimento para a tua vida. Por isso, irmãos, que é muito importante a gente se dedicarmos a estudar a palavra. E é lamentável o que eu vou vos dizer, que existe cristão, irmão, que mal pega na Bíblia. É triste isso, mas isso é uma pura realidade. Passa-se 24 horas no dia, mas se eu perguntar quem pegou na Bíblia hoje para ler, pegou agora aqui na igreja. Então, irmão, isso não é comum para um crente, para um cristão que serve a Deus. Você tem que ter amor em conhecer a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. E como é que eu conheço ao Senhor? É somente nesse momento aqui de culto? Não, irmão. É em casa. É numa vida de oração. É você ali lendo a palavra. Irmão, porque eu creio, eu digo sem medo de errar. Um cristão não lê a Bíblia se ele não quiser. Não estuda a Bíblia se ele não quiser. Porque, irmão, é 24 horas no dia. Não é possível que 10 minutos você não tenha para ler a Bíblia. Então, irmãos, é muito importante que a gente se dedique a conhecer. Aí, às vezes, a gente fica só naquele, meu Deus, que palavra tremenda aquele pregador pregou. Que mensagem. Meu Deus, que coisa tremenda. E não pare com isso. Deus quer te usar também. Deus quer usar a tua boca. Deus quer te dar mensagens nunca ouvidas ainda. Deus quer mostrar as grandezas que estão na sua palavra. Porque tem pessoas, irmãos, que começam muito bem, mas depois esfria. Lê a Bíblia diariamente, hoje não lê a Bíblia. Aí pensa que Deus vai pegar e colocar um conhecimento dentro do juízo dele ou dela. Não, você tem que ler, você tem que estudar a palavra. Caso contrário, é impossível que você tenha um conhecimento pleno das Sagradas Escrituras. E isso é um perigo. Isso é um perigo porque qualquer seita e heresia afeta a tua mente, você acaba acreditando. E quando pensa que não, entra naquela classe de pessoas que se consideram apóstata da fé. Aquelas pessoas que saíram do genuíno evangelho, do evangelho verdadeiro para um evangelho de engano. Porque, irmão, a importância de estudarmos a palavra. E eu me preocupo muito com a igreja. Eu me preocupo muito com todos que leiam a Bíblia. Que estudem a Bíblia. Ah, pastor, mas eu estou lendo, não estou entendendo. Continue lendo. Ninguém nasceu aprendendo. Uma hora ou outra, a sua mente vai abrir e você vai começar a entender o que a Bíblia está querendo passar para você.
mas não deixe de ler a palavra de Deus. Os irmãos entenderam isso aqui? Diz amém. Outro ponto, irmão, que eu quero orientar para os irmãos. Querido, você é convidado para estar em qualquer lugar. Olhe para cá que isso é muito sério. Você foi convidado. Você é bem sincero. Você foi convidado para ir para uma casa de alguém. Alguém te convidou e disse assim: eu queria que você viesse aqui para a gente jantar. Eu queria que você viesse aqui para almoçar comigo. Eu desejava a sua presença aqui. Aprenda uma coisa, irmão. Quando você chegar numa casa, seja ela qual for, seja qual for o setor que você for, e de repente, aquela pessoa da casa coloca na mesa ali as alimentações, está ali, seja o que for na mesa. Nunca saia daquela casa sem comer nada, porque isso é falta de respeito. Quando você está num ambiente, aquela pessoa se programa, organiza tudo na casa, e de repente espera que você pelo menos experimente aquela comida que está ali, e você não come nada do que está ali. Aquilo que passa na mente de uma pessoa daquela, primeira informação que você está passando, que você é uma pessoa luxenta, que você é uma pessoa toda exaltada ou exaltada. Então nunca façam isso em lugar nenhum que vocês for. Outra coisa que eu preciso ensinar aqui hoje, é importante eu ensinar isso aqui. Querido, você chegou na casa de alguém, está lá a mesa posta. Como que está na mesa? Não vá perguntar se tem pimenta, não vá perguntar se tem isso, se tem aquilo, se tem aquilo. O que está na mesa foi o que ele tem ali para te oferecer. Porque às vezes tem pessoas que não têm maturidade. Aí chega na casa de pessoas, sabe o que acontece, irmão? A pessoa coloca aquilo ali na mesa. Aí de repente, porque a pessoa gosta de comer aquela comida com outra coisa, aí vai perguntar para o dono da casa se tem aquilo. Não façam isso. Nunca, em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a pessoa organiza aquela mesa. Se ele perceber que faltou colocar algo ali, ele vai colocar. Não precisa você pedir nem perguntar se tem. Por quê? Porque quando você pergunta para aquela pessoa aquilo que você gostaria de comer com aquela comida que estão te oferecendo, e aquela pessoa não tem, ela vai ficar triste. Ela vai ficar constrangida. Porque aquela pessoa tem o melhor que tinha ali para te servir, para te atender. Então nunca faça isso, nem na casa de um parente seu. Você chega assim, de repente a pessoa se organiza tudo, passa. Porque acontece de dar um esquecimento na pessoa ali, a pessoa esquecer de colocar alguma coisa ali na mesa. Não é verdade, irmão? Então não chega, tem isso aqui, não faça. Eu vou usar um exemplo aqui, que eu posso falar isso. Eu vou usar um exemplo da diaconisa Angélica. A gente foi para uma viagem em Itacaibó. Lá colocaram algumas coisas da mesa lá para a gente comer. E a diaconisa Angélica disse: eu quero vou tomar um cafezinho. E ela pegou o café, pegou o copo, colocou o café, só que o café estava sem açúcar. E por que estava sem açúcar? Porque a pessoa que fez o café, ela não colocou o açúcar porque não sabia a forma do adoçar o açúcar para a gente que estaria ali. Que tem pessoas que usam isso. Mas sabe o que a diaconisa Angélica fez? Ela tomou o café amargo. Aí eu me pergunto, foi errado? Foi correto, não? Já imaginou se ela pergunta, tem açúcar, e a pessoa esqueceu de comprar o açúcar? Ia ficar constrangida. A pessoa ia ficar com vergonha. Então, irmão, do jeito que tiver lá, coma calado. E ainda até a irmã depois disse: meu Deus, eu esqueci de colocar o açúcar. E a irmã tomou café amargo. Eu disse: é assim que tem que ser. Porque às vezes, irmão, a gente, por falta de sabedoria, deixa aquela pessoa constrangida na casa. Não façam isso em lugar nenhum que vocês estiverem. E outra coisa que eu quero ensinar aqui, que é muito sério, principalmente para quem viaja comigo, irmão. Quando se colocar ali alguma coisa que você for comer, não fique rindo. Você está comendo aquela comida ali, aquilo que estão te servindo, e você ficar rindo naquele momento ali, a pessoa vai deduzir que você está rindo daquilo que estão te oferecendo. Você está pensando que é brincadeira, irmãos? Quando a Bíblia fala assim que a gente temos que saber entrar e sair, é em tudo. Você já imaginou, você está ali, numa casa de uma pessoa, a pessoa coloca a comida na mesa, aí está ali você comendo, e de repente você começa: o que a pessoa da casa vai imaginar?
havendo alguma coisa errada na comida. E a pessoa vai ficar constrangido na hora. Porque se eu convido alguém para comer na minha casa, já estou dando comida de graça. E ainda eu vejo a pessoa na mesa dando risada. Menino, eu mando se levantar. Aí, mas, irmão, tem que ter sabedoria para não deixar ninguém constrangido na casa. Porque por aí que vai, a pessoa botou um cuscuz seco ali, engula de seco. Seja o que for. Ai, mas eu não gosto de uma outra coisa. Na casa de ninguém não tem isso. Se tem alguma comida ali na mesa que você sabe que não faz bem para o seu estômago, coma alguma coisa. Porque senão você vai deixar um mau cheiro naquela casa. A pessoa vai ter uma má impressão de você. E nunca mais te convida para lá. Isso é uma realidade. Eu estou ensinando isso aqui para os irmãos, porque eu tenho experiência do que eu estou falando. E outra coisa, quando você está na casa de alguém, não vá comer como você está comendo em casa, não. Porque tem gente que come que nem um cavalo em casa, quer comer que nem um jumento na casa dos outros. Não é assim não, mano. Tem que ter cuidado, irmão. Tem que ser ali, porque às vezes está um monte de pessoas para ser servida ali na casa. Aí você chega ali, já vê que tem um monte de gente, aí já bota um prato cobrindo o rosto. Não façam isso, porque tem outras pessoas para comerem também. A Bíblia diz assim: quem tem fome, come em casa. Está na Bíblia. Para que você não faça vergonha na casa de ninguém. Como razoável. Ah, mas eu sou apetitoso. Então em casa você dá os 9, os 90. Em casa. Mas na casa dos outros não. Como razoável. Educadamente. Pastor, mas isso aí, o senhor está ensinando isso para a gente. Eu já sou uma pessoa de idade, pastor. Eu já sou uma pessoa madura. É, mas você sabe que você tem cometido esses erros. Porque precisa aprender como tem que se pôr. Porque, irmão, a pior coisa que tem é você estar numa casa de alguém e depois vão falar: eita, bicho, não sabe defender. Você sair daquele ambiente com uma mudiça. Sangue de Cristo tem poder, irmão. A gente tem que ter muito cuidado. Eu já andei com obreiros em Catende na época que eu dirigi uma congregação lá. E teve um obreiro que fez uma vergonha para mim muito grande, irmão, naquele dia. Que vergonha eu tive. Porque eu sempre, quando viajo, às vezes os pastores preparam uma janta, uma coisa e outra, e colocam ali na mesa e convida a mim e os obreiros para estar ali comendo, né? A gente vai para a mesa, se senta para se servir. Sabe o que aconteceu, irmão? O obreiro chegou na mesa primeiro, pegou logo o prato, saiu na frente de todo mundo. Parecia que a comida ia acabar agora. Saiu na frente de todo mundo, irmão. O que tinha? Botou arroz, cuscuz, feijão. Veio para irmão, a galinha, o dedo do pé da galinha ficou para fora do prato, que não tinha espaço, irmão. Eu fiquei com uma vergonha tão grande. Eu falei: Jesus Cristo, esse inseto dormiu amarrado. Sangue de que vergonha eu tive naquele dia, meu Paulo. Falei: Jesus amado. E ali, irmão, eu fiquei constrangido. Eu coloquei um pouquinho, quem sabe eu já como um pouco, eu coloquei um pouquinho. E ali, eu terminei. O pastor terminou. Os obreiros que estavam ali terminou. Todo mundo terminou. E ele estava lá no osso da galinha ainda lá. Me levantei da mesa, vi um sinal, bora. Ele não. Sangue de Cristo tem poder, irmão. A gente tem que ter cuidado até com que a gente anda para não passar vergonha, meu irmão. Que é muito sério, irmão. Outra coisa que eu preciso ensinar aqui, meu ensinamento é isso, eu vou entrar na apostila. Eu tenho tempo, é uma hora de relógio que eu vou aplicar mesmo, mas olha aqui para mim que isso é importante aprender. Você está num ambiente, você foi convidado para estar num ambiente, você chegou na casa de alguém, irmão, não ir buraco para a cozinha não. Pare. Você chegou na casa de alguém, a pessoa abriu a porta para você entrar, se sente ali onde a pessoa mandou você sentar. Você sente ali, ó, no sofá e fica ali. Não vá andar na cozinha, entrar no quarto da pessoa, pelo amor de Deus. E onde você estiver comigo, se eu estou sentado no sofá ali, se eu estiver ali, não se levante e não fique sentado. Porque às vezes, irmão, a gente está num ambiente, eu estou aqui sentado, está um pastor aqui comigo conversando, está um obreiro, aí eu estou aqui, aí de repente o obreiro que está comigo se levanta e vai roubar a casa.
E muitas das vezes o pastor conversando, o pastor, o dono da casa conversando comigo, eu conversando com o pastor, a pessoa se levanta, vira as costas e vai andar. Irmão, tenha senso nas coisas. Aprenda como conviver e como viver em todos os ambientes. Isso é Bíblia, irmão. A Bíblia fala que a gente tem que saber entrar e tem que sair do ambiente. Você pode dizer um amém, pelo amor de Deus? Amém. Que é muito importante que a gente aprenda isso, irmão. A educação, ela cabe em todo lugar. Ah, pastor, mas é o quê? Que às vezes a pessoa fala, não, porque às vezes já foi 1, 2, 3 vezes na casa daquela pessoa, porque tem um conhecimento daquela pessoa, aí esquece que a amizade é uma coisa, a liberdade é outra. Isso vem ao vez, né? Sim. Chega, tá quente, você tirar a blusa na casa dos outros. Sim. Vai ficar com o lado de fora. Não, faça isso não. Não. Mas é conhecido meu. É uma pessoa que eu já convivo com aquela pessoa diariamente. Eu entro e saio da casa daquela pessoa. Mas não é sua casa. E tem gente que chega, irmão, na casa dos outros e senta no sofá e faz isso aqui, irmão. Olha. Irmão, no sofá dos outros, irmão. Bota os pés e às vezes não tem modo de sentar. E se sentar, arregaçar. E as bolas ficam estourando na calça. E fica... Não faça, tenha modo na casa dos outros. E principalmente a gente que servimos a Deus, irmão. Não tem cuidado. Às vezes a pessoa fala, olha, fica à vontade. Quando a pessoa fala fica à vontade, é para você ficar tranquilo ali. Não é ficar à vontade de entrar no quarto, de ir para todo canto na casa, não. A pessoa não entende a fala das pessoas da casa. Quando diz assim, fica à vontade, viu? A pessoa pensa que fica à vontade aí no quarto do casal, aí no quarto dos filhos, aí na cozinha, abrir geladeira, saber o que tem no fogão, abrir a tampa da panela, sair mordendo a carne nos dentes. Não é assim, não. Então temos que ter cuidado, irmão. Entrar e saber sair. Eu precisava ensinar isso aqui para os meus irmãos. Quem diz amém por isso? Agora nós vamos começar, irmão, na nossa apostila. Vamos adentrar neste momento o início aqui, né, do discipulado para os candidatos ao batismo. O texto que nós lemos foi aonde, irmãos? O versículo de número 38 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Queridos, o batismo nas águas é um símbolo de um crente, de uma pessoa, de um cristão que se converteu e se arrependeu dos seus pecados e agora sente o desejo de descer as águas. É importante que os irmãos entendam, porque eu não consigo entender, isso sou eu. Eu não consigo entender um cristão na igreja, que tem anos na igreja, e fica colocando dificuldades para descer as águas. Eu não consigo entender isso, porque um cristão não pode, irmão, se acostumar, não, já sou crente, mas se batizar nas águas é um mandamento de Jesus. Se batizar nas águas é uma ordenância do Senhor. E tem pessoas que botam dificuldade para não se batizar. Eu já vi particularmente, presencialmente, inclusive lá em Catete, quando chegava o período de batismo, crentes que tinham 10, 15 anos dentro da igreja. E o pastor perguntava para ele, você vai descer as águas? Ele falou, estou preparado não, pastor. Peraí, com 15 anos? Se não está preparado para descer as águas, uma pessoa dessa está preparada para ir para o céu? Não está, irmão. Porque o batismo, ele é uma ordenância, é um mandamento que Jesus estabeleceu. Jesus disse para o discípulo, e por todo mundo pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, porque não crescerá condenado. Jesus deu essa ordenância para que nós descemos as águas. Quando nós descemos as águas, a gente estamos morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. O batismo na minha vida, irmão, o batismo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Era um sonho que eu tinha descer as águas. Eu chorei tanto no meu batismo, irmão. E você quer ver uma experiência linda, quem já desceu as águas sabe que quando você é submergido, porque existem vários tipos de batismo por aí, mas o batismo bíblico tem que ser por imersão. Tá certo? O seu corpo tem que ser submergido nas águas ali e depois
levantado. É uma experiência única para a vida de um cristão. Primeira coisa, batismo é símbolo de arrependimento. Então não existe batismo de criança. Qual o pecado que a criança comete? A criança não sabe responder por si. É um ser inocente, então não existe batismo de criança biblicamente. Existem lugares por aí que batizam. Mas, biblicamente, batismo é para arrependimento de pecado, irmão. Você chega na sua faixa etária de idade, por exemplo, aqui particularmente a gente batiza a partir dos 11 anos. Porque já é uma faixa etária de adolescente ali chegando e já sabe o que é certo, o que é errado, já sabe que não pode praticar muitas coisas e já pratica muitas coisas, porque com 11 anos já faz muita besteira na vida. Isso é a pura realidade. Então é muito importante que os irmãos entendam que batismo, irmão, é para arrepender. Uma pessoa para estar apta ao batismo, como ensinamos no culto anterior aqui, da terça-feira passada, é uma pessoa que se converte. Eu não posso batizar nas águas uma pessoa que não é crente. Não, porque a pessoa não se arrependeu. Eu não posso batizar nas águas uma pessoa que não creu na palavra de Deus. Porque, primeiro ponto, tem que se arrepender e tem que crer. A Bíblia diz, pastor, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então o que acontece? Quando você crê, quando você recebe a palavra, você está apto para o batismo, que é a coisa mais linda, é um compromisso. Aí tem pessoa que fala, não, batismo é muito sério. Claro, ser crente também é muito sério. A mesma responsabilidade do batismo é a mesma responsabilidade de uma pessoa que se converte a Cristo, que tem que ter uma vida íntegra diante de Deus, tem que ter uma vida de santidade diante de Deus, tem que mudar cada dia a sua vida, tem que ver os seus receitos, tem que corrigir sua vida diariamente. Nós precisamos todos os dias corrigir a nossa vida. E o batismo é coisa séria. E é uma coisa muito importante. E é um mandamento. Diga comigo, o batismo é um mandamento que Jesus estabeleceu. E quando um crente, irmão, ele rejeita, ele se sai, tem tempos e tempos na igreja, e fala, não vou me batizar não, e porque não quer, eu vou me batizar não. Irmão, você não está cumprindo o que a Bíblia estabeleceu para você. Porque um cristão tem que se batizar nas águas. Porque a partir desse momento você vai passar a fazer parte do corpo de Cristo. Porque não tem como você fazer parte do corpo sem batismo. Você se torna um crente. Você se torna um crente e ao mesmo tempo um congregado. É uma pessoa que congrega. Mas membro do corpo de Cristo após o batismo. Você só se passa a ser membro do corpo de Cristo após o batismo nas águas. Antes disso você é congregado. E quando você desce as águas, isso é importante que os irmãos tenham conhecimento, quando você desce as águas, você vai estar apto agora a participar da Santa Ceia, que é aquele algo, memorável, que a gente realizamos todos os meses. Você aí agora vai estar apto a participar da Santa Ceia, que é uma coisa linda na vida do cristão. Então é muito importante que os irmãos entendam a importância do batismo nas águas. E todo cristão, todo aquele que confessou a Cristo como Salvador, é necessário que desça as águas. Eu estou dando essa introdução para poder entrar na apostilha, para que os irmãos já tenham uma noção que isso não é algo simplesmente qualquer. É uma ordenância de Jesus para nossas vidas. Então é muito importante que os irmãos dobrem muita atenção no que eu estou ensinando aqui. Outra coisa, em relação para os homens, para os obreiros, e até as mulheres também, que aqui existe consagração de diaconisa, a gente consagra diaconisas aqui também, apresenta missionárias, porém,
essa relação de missionário, eu acredito que aqui vai ser mais difícil. Porque uma pessoa, para ser separada missionária na igreja, tem que ser uma pessoa muito dentro da obra evangelística. Tem que ser uma pessoa que viva a vida dentro da obra evangelística. Porque tem pessoas por aí que dizem, eu sou missionário, eu sou missionária, e não vai nem evangelizar. E missionário, irmão, é aquele que tem uma vocação para essa área, irmão. De evangelismo, de buscar vidas, de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Isso é função de um missionário. E o que eu quero falar aqui, após o batismo nas águas, aquela pessoa tem um chamado específico de Deus. No caso dos varões, ele pode chegar aí ao diaconato, presbitério, evangelista, se tiver chamado ao pastorado. Não se pode consagrar um diácono na igreja sem ser membro. Ele tem que ser membro da igreja, tem que ser batizado nas águas. Não se pode. Como é que se consagra? Como é que vai se consagrar um diácono ou uma diaconisa que não é batizada nas águas? Tem que ser membro do corpo de Cristo. Esse é um dos primeiros pontos para você chegar a ter na sua vida e receber esse chamado da parte de Deus na sua vida. Outra coisa que é importante eu citar aqui, a gente abrimos as duas exceções para o batismo, como eu citei aqui para os irmãos terça-feira passada, as duas exceções que eu citei, mas eu preciso explicar algo aqui interessante para que os irmãos entendam. Em relação daqueles que vão descer as águas e que, infelizmente, as esposas não colaboram. Eu falo esposa não crente, irmão, porque esposa crente tem que entrar em certo acordo com o marido e se aprumar nesse trem aí, né? Agora, uma esposa não crente, aí a gente tem que abrir realmente essa exceção aí. Mas, por exemplo, no caso do auxiliar José, que vai descer as águas, mulher dele, decisão dela de não casar, escolha dela, ele vai descer as águas, vai. Só que eu não vou poder, de maneira alguma, levar ele ao diaconato. Por quê? Porque a Bíblia estabelece preceitos e princípios para a consagração do diaconato. Eu vou explicar isso para os irmãos. Primeiro, que tem que ser marido de uma só mulher. Eu posso consagrar o diácono solteiro. Não há problema, não há impedimento. Mas, vivendo junto, aí tem que ser casado. Para poder exercer o ministério de diaconato na igreja. E isso também cabe para as irmãs. Se for solteira, ok. Se for vivendo junto, para chegar a uma diaconisa na igreja, é necessário que case com o seu príncipe encantado. Amém, meus irmãos? Estão entendendo isso aqui? Amém. Então há uma importância, eu preciso explicar isso para os irmãos, para depois os irmãos não ficar, entender. Então, a questão do auxiliar José, vai descer nas águas, vai. Vou descer nas águas. Tem quanto tempo aqui na igreja auxiliar Éder? Uns 3 anos? Uns 2 anos e pouco, vai entrar para 3 anos, né? Amém, irmão? Já no caso dos outros irmãos que chegaram há pouco tempo aí, e estão na igreja, os dois servindo a Deus, tem que se organizar para casar. Porque assim não dá para a gente descer as águas. São pontos específicos que a gente abre, porque se torna impedimento. É a mesma coisa de um marido não crente, irmão. É a mesma coisa de uma esposa não crente. Fica difícil, porque bate o pé ali, não quero. Então eu não posso, de maneira alguma, deixar de descer as águas uma pessoa assim. Os irmãos estão entendendo? Diz amém. Amém. Mas o batismo é algo lindo para a vida do cristão. Eu realizo o batismo uma vez por ano. Claro, para que eu realize o batismo uma vez por ano, é necessário que tenha candidatos ao batismo. Tá certo, irmão? É por isso que agora, nesse ano que se inicia, a gente vamos estar aí, levando alguns candidatos aí ao batismo, que será realizado ali em Belém de Maria, no mesmo dia do congresso que vai ser realizado ali. Então vamos dar continuidade aqui. Abra a sua apostila. Quem está com a apostila, por favor. E quem não está, fica a sua Bíblia aberta. Você vai encontrar aí os textos referentes, tá bom?
devo me batizar? Isso é uma pergunta que eu já deixei claro aqui, a importância. Por que o cristão deve se batizar, irmãos? Por quê? Remissão do pecado. Mas por que o cristão tem que se batizar? Por quê? O que mais, irmão? Mandamento. O principal de tudo é isso. O cristão tem que se batizar porque é um mandamento que Jesus estabeleceu. Que sejamos batizados. Foi Jesus que estabeleceu. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que é o que nós lemos aí, que os irmãos estão com a Bíblia aberta, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo de número 38. Reconhecer a importância do batismo em águas para a comunhão da... É o que eu falo. Você não é batizado nas águas, você é congregado, membro não. Porque só é membro do corpo quando desce as... Amém, irmão? Explicar a simbologia do batismo em águas, conforme exposição do Novo Testamento. Compreender pela palavra de Deus que o batismo em águas não é um cerimonial facultativo, mas sim uma doutrina ordenada pelo Senhor Jesus. Se é uma doutrina ordenada pelo Senhor Jesus, então o cristão tem que descer as águas. Não importa se no tempo, não importa o tempo que você vai descer as águas, mas que precisa descer as águas, precisa descer as águas. Isso é importante para a vida do crente. Amém, irmãos? Estão entendendo aqui? Esta é uma observação muito importante para todos que irão descer as águas sobre o batismo. Selecionamos alguns textos abaixo para aplicarmos a todos os candidatos ao batismo. Presta atenção aqui. Deixa eu ver onde está a minha caneta, meu pai. Alguém me dá aquela caneta ali? Pega aqui, por favor, essa caneta. Para mim não me perder aqui, que é muitas informações. Obrigado, irmão Cícero. Deus abençoe. Muito importante marcar aqui. E deixa eu explicar algo aqui para os irmãos. Vou repetir aqui. Essa é uma observação muito importante para todos que irão descer as águas sobre o batismo, não é isso? Selecionamos alguns textos abaixo para explicar todos os candidatos ao batismo. Dobre atenção, queridos. Os candidatos ao batismo que vão descer as águas, saiba que depois do discipulado, vocês vão passar por uma profissão de fé. O que é uma profissão de fé? Eu vou explicar já para vocês aqui. É simples. Cada candidato ao batismo vai vir aqui à frente, depois que terminar o discipulado, e você vai virar para a igreja, e eu vou citar algumas palavras aqui, para que a igreja aprove o seu batismo. Isso é profissão de fé, publicamente, diante da igreja. Tá bom, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Nós que fazemos parte da ADMB, Assembleia de Deus Ministério Batateiras, temos como prioridade, não é isso? Entronizar novos membros. Mas para isso é necessário que, no mínimo, o candidato tenha um estudo sobre o batismo. Porque eu não posso batizar ninguém nas águas que não sabe nem o que é batismo. Porque, irmãos, quando o eunuco da rainha Candácia, Filipe, se encontra com ele, a Bíblia diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe se aproxima da carruagem e faz uma pergunta para ele e fala assim: entendes tu o que lê? Ele olha para Filipe e fala: mas como que eu irei entender se não tem quem me ensine? Na mesma hora, naquele período ali, o que acontece? Filipe chega junto à carruagem. E no percurso da caminhada, Filipe vai ensinando. Olha que lindo. O eunuco. A ponto, a maior prova que Filipe falou sobre o batismo nas águas para ele,
que ele, quando vê a água, ele fala: olha a água aqui. O que me impede de ser batizado? Porque Filipe tinha já informado para ele a importância do batismo. Então ele fala: está aqui a água. O que me impede de ser batizado? Logo, imediatamente, o carro parou. Isso aqui é lindo, irmão. O carro parou e eles desceram e Filipe batizou o eunuco naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. Então é muito importante que os irmãos entendam, porque existem igrejas por aí que batizam as pessoas nas águas e a pessoa não sabe nem o que é batismo. Certa vez apareceu aqui mesmo, na congregação daqui de Batateiras, aqui. E chegou uma certa pessoa que foi batizado em certo lugar, e chegou para mim e perguntou se a gente receberia o batismo que ele teve em certa igreja ali. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: o que é batismo para você? Vocês acreditam que ele não soube responder o que é batismo? Eu falei: meu irmão, como é que uma igreja batiza o senhor nas águas? O senhor não sabe nem o que é batismo, irmão. O senhor precisa saber o que é batismo para descer nas águas. Porque existem igrejas por aí que têm o batismo como um banho. A Bíblia fala um só batismo. Agora, existem pessoas que vêm de certas denominações que o batismo lá é um batismo de todo jeito. Aí, claro, que vindo para aqui tem que se batizar de novo. Mas se é uma igreja genuinamente bíblica, genuinamente evangélica, e que tem preserva a sã doutrina, os bons costumes, essa pessoa não vai precisar ser batizada novamente. Mas é um batismo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: batismo do adventista no século dia. Aqui não vale, não. Porque eles têm uma doutrina de rebatismo. Sabe como é que funciona lá? O camarada se batiza hoje, comete um pecado amanhã, tem que se batizar de novo. É banho, é? Aqui é diferente, irmãos. Você é membro da igreja, é batizado nas águas, cometeu uma falha, alguma coisa, você vai passar por disciplina. E não precisar se batizar de novo. É um banho, velho. O camarada tira a gruda em casa. Porque parece que tem igreja por aí afora, irmão, que está dando banho no povo. O camarada peca hoje, falha hoje, tem que de novo. Não existe essa doutrina de rebatismo. É por isso que daquela denominação, se vir para aqui, tem que se batizar de novo. Como foi no caso da evangélica. Porque é inaceitável o batismo daquele. Então é muito importante, irmão, que a gente entenda. E quando vem alguém de certas igrejas para congregar conosco, a gente tem que saber como foi o batismo daquela pessoa. Por exemplo, o batismo da irmã Adriana. Eu vou receber tranquilamente aqui, porque eu sei como foi o batismo dela. Os irmãos estão entendendo? Porque a gente temos que se informar, irmão, como que foi o batismo. Como que é, qual é a igreja, qual é a fé daquela igreja, qual é a doutrina daquela igreja. Porque a gente não podemos abrir essa exceção, porque o batismo é uma coisa séria, irmão. Eu não sei nem quem é que está nos assistindo aqui, mas Noemi Belisário, olha que nome chique, né, irmão? Ele está dizendo aqui: por isso a importância do culto de ensino e também escola. Realmente é muito importante que a gente entenda isso, irmão. Tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui, irmão. Em seguida, passará por uma avaliação na igreja. Foi o que eu falei aqui. Todos os candidatos ao batismo vai passar por uma avaliação na igreja. Por isso que você tem que ter um bom comportamento na sociedade, tem que ter um bom comportamento fora da igreja. Não é só ser cristão aqui dentro da igreja, mas fora. Porque você vai passar a ser membro do corpo de Cristo. Se você, como servo de Deus, que entregou sua vida a Jesus, já tem que ter uma vida diferenciada na sociedade, principalmente você que vai descer as águas. Porque precisa-se de uma avaliação.
É o mesmo procedimento de uma pessoa que é consagrada ao ministério. Tem que passar por uma avaliação. Todos que eu consagro ao ministério, eu faço uma avaliação secreta, irmão. Para ver se aquela pessoa passa pela avaliação da igreja. Porque, por exemplo, está aqui o presbítero Jeremias. Antes de consagrar ele ao presbitério, houve uma avaliação. Porque ele não é presbítero do pastor Jailson. Ele é presbítero da igreja. Jesus podia me tomar hoje daqui. A obra continuava, irmão. A obra seguia. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu não consagro ninguém para mim. Eu consagro para trabalhar na obra. E quando você é consagrado, é para trabalhar na obra. É para arregaçar as mangas mesmo. É para entrar de unha e dente na obra mesmo, fazer. Ver o que precisa ser feito e fazer a obra de Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus não chama ninguém desocupado, irmão. Para Deus levantar alguém à obra, para Deus levantar alguém ao ministério, é importante, primeiro, que essa pessoa desça as águas. Auxiliar de trabalho, cooperador, a gente pode separar, porque é simplesmente uma função na igreja. É um grande compromisso, mas é uma função, mas não é ministério. Já ministério é diferente. Diaconato, presbítero, evangelista, pastor, aí já é necessário. É necessário essas observações a serem feitas. Os irmãos estão conseguindo me entender? Diz amém, irmão. Amém. Então vai passar por uma avaliação na igreja e por último será realizada a sua profissão de fé. Todos os candidatos ao batismo. Eu vou chamar pessoas no particular e vou falar: o batismo de Priscila, você aprova? O batismo da irmã, você aprova? Em particular, vou selecionar pessoas. E depois, a pessoa vai passar por uma profissão de fé, que é diante de toda a igreja. Porque é assim que tem que ser feito, irmão. Outra coisa, às vezes a pessoa tem um sonho, tem um desejo, varão, de ingressar na obra de Deus, de ser algo na obra de Deus, mas não faz nada. Não faz nada na obra de Deus, irmão. Quem tem desejo de crescer na obra de Deus, de ser algo na obra de Deus, de ser algo no ministério, já tem que trabalhar na obra de Deus antes de ser alguma coisa. Porque Deus não te consagra para ser. Ele consagra quem faz, quem realiza. Aí a pessoa fala: eu queria ser isso aqui, mas não faz nada, irmão. Nunca vai ser. Porque quando Deus chamou a Davi, o que Davi estava fazendo? Pastoreando, cuidando das ovelhas. Aí lá no meio dos salmos vai dizer: achei a Davi meu servo. E o texto vai dizer que ele era esforçado. Irmão, uma pessoa quando ela é esforçada na obra, é esforçado na obra, tem tudo para crescer na obra de Deus. Uma pessoa que se esforça, que se doa pela obra de Deus, que faz a obra de Deus com amor, com dedicação, tem tudo para crescer na obra de Deus. Isso é uma bênção para a igreja. Que às vezes tem pessoas que ficam com ciúme quando Deus levanta alguém. Ele vai para mim. Isso aí ele para mim. Isso aí não. Eu tenho mais tempo na igreja. Irmão, você pode ter 1000 anos dentro da igreja. Você pode ser do tempo de Cristo. Mas se você não faz nada na obra de Deus, se você não trabalha na obra de Deus, se você não se doa pela obra de Deus, não tem como você crescer na obra. Porque posição, irmão, não é para aparecer. Pela misericórdia hoje, como pastor de igreja, não escolhi ser pastor de igreja. Se eu fosse escolher, eu nunca queria escolher ser pastor. Deus me livre. Ser pastor eu não queria nunca na minha vida. Porque eu nunca vi um trem tão difícil. Eu nunca vi uma coisa tão... Você não dorme, irmão. Tem hora que você não dorme, não. E quando você pensa que vai dormir, tem um monte de coisa para resolver. É como eu costumo sempre dizer, o culto aqui para os irmãos é esse momento aqui. Para mim, não. Termina o culto continua. Eu digo: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Irmão, é uma pressão tão grande no meu juízo, que eu acho que por isso que Jesus me formou com essa testa grande. Porque tem que ter muito espaço para pensar, mano.
Porque não é brincadeira, não, é uma pressão, irmão. É para todo lado. Minha esposa sabe, tem hora que eu paro assim, me sento e fico parecendo um zumbi. Às vezes a menina fala, a Aniele fala comigo, e eu não escuto o lugar ela falando. De tanta coisa às vezes. Porque, irmão, se eu me escolhesse, eu nunca queria ser pastor de igreja. Mas não é para quem quer. É para quem Deus chama. E quando Deus chama, quem somos nós para correr do chamado de Deus? E ai de você se correr do chamado de Deus. Ai de você se renuncia ao chamado de Deus. E eu vou ser bem sincero também. E ai daqueles que atrapalham e botam o pé de Deus agir na vida de alguém crescer no ministério, meu irmão. Que às vezes tem pessoas que se tornam um impedimento na vida de pessoas para crescer no ministério. Cuidado com a mão do Deus Todo-Poderoso. Porque, varão, se Deus tem algo na vida de uma pessoa e alguém se levanta para botar o pé, para atrapalhar, vai cair na mão do Deus poderoso, irmão. E depois vai ficar só no ai, 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 ai. E não vai entender o porquê. Fique em silêncio, meu Deus. Glória a Deus. É que nem eu me lembro, eu vou citar isso aqui. Eu me lembro de uma irmã, isso aqui é importante que eu falo, eu me lembro de uma irmã que muito dedicada na obra de Deus, muito dedicada, irmão. Mulher era dedicada, trabalhava, era discípulo de oração, esforçada na obra. E eu me lembro que o marido dessa irmã era um impedimento, tinha hora que queria proibir até ela de vir para a igreja. Queria proibir. E essa irmã uma vez comentou comigo sobre isso. Eu disse, irmã, a senhora aceita o que Deus fizer? Ela aceita, sim. Então a gente vamos orar. E Jesus vai fazer o que Ele quiser na vida do seu marido. A senhora aceita o que Deus quer fazer? Aceito. E a gente entrou em oração. A minha oração foi essa: Senhor, salva ele, liberta ele, transforma ele, traz para a tua presença. A mulher saía da igreja feliz. Quando chegava em casa, o marido oprimia ela, muitas das vezes batia nela. E eu sempre dizia para ela, irmã, ele bate na irmã, bate, bota ele na cadeia. Não, pastor, é porque eu tenho medo. Eu tenho medo de eu ficar ameaçada. Irmã, a senhora vai ficar servindo de pandeiro para seu marido? Bote na cadeia. Só que ela nunca fez isso. E sofria calada ali. Calada. E eu sabendo de tudo. E ela sofrendo calada, sofrendo calada, sofrendo calada. Eu disse, Jesus! Irmão, aí teve um dia que eu orei com autoridade, irmão. Eu orei, irmão, olha, porque tem hora que a gente se enche de muitas coisas. Eu orei com autoridade, com os fiozinhos de cabelo levantou, irmão. De tanta graça que eu recebi de Deus. Eu disse, Senhor, em oração. E era assim, a partir de hoje a tua serva não é mais pandeiro. Se tu é na minha vida e se tu é na vida da tua serva, marca o encontro com aquele homem. E não é amanhã não, é hoje. Terminou o culto. A gente conversando, interagindo. Pensando que não. Chega um menino nas carreiras. Mãe, pai sofreu um acidente. Pai sofreu um acidente. O homem ficou entre a vida e a morte naquela mesma noite. Quase que embora. Voltou. Ficou com sequelas, tem sequela até hoje. Hoje está na presença de Deus. A primeira coisa que Jesus agiu, que ele não tem nenhuma das mãos. Ele perdeu as duas mãos. Deus provando para ele, era o último dia que ele tinha batido naquela serva de Deus. Ele vai para a igreja, e ela vai com Deus para ele, crente, é crente hoje, viu, irmão? E ele conta esse texto, eu vou trazer ele aqui. Ele conta, ele tem braço não, você quer cortar os dois. E ele vai para a igreja, assim, com ela. Só o cotozinho da mão, assim, ó, para a igreja de mão dada. Sabe por quê, irmão?
Porque quando alguém se levanta para querer ser impedimento naquele que Deus tem chamado, você cai na mão de Deus, não brinque. Porque tudo que Deus tem para realizar na sua vida vai ser realizado. Quem sou eu para impedir? Quem é o teu marido para impedir o que Deus tem contigo? Quem é a tua esposa para querer impedir o que Deus tem contigo? Se tentar, vai cair na mão de Deus, assim diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Quer falar alguma coisa aí, irmão? O batismo nas águas. Leia para mim, por favor. Alguém abra a Bíblia. Estou encerrando porque tem muita coisa. Romanos capítulo 6. Depois de Atos dos Apóstolos é o livro de Romanos. Tá certo? Aí você vai abrir no capítulo 6 e você vai ler o versículo 1 ao 4 do livro de Romanos. Abra aí para você ver essa narrativa bíblica. Romanos capítulo 6, do 1 ao 4. Quem lê? Quem diremos, pois? Sim. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, Sim. como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, Sim. fomos batizados na sua morte? Sim. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Sim. pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade. Porque é um símbolo, o batismo é um símbolo. Por exemplo, quando você está ali nas águas aqui, o pastor vai te submerger nas águas, desce. Ali é símbolo do sepultamento de Cristo. Vocês não estão entendendo? Ali você está participando da morte de Cristo. Ali você está morrendo para o mundo. E quando você é submergido, você está morrendo para o mundo. Símbolo do sepultamento de Cristo. E quando você é subido das águas, você ressuscitou com Cristo. É símbolo de uma nova vida na presença de Deus. E é isso que Deus tem com você e para você. Oh, maravilha de Deus. Eu já vi pessoas na hora do batismo nas águas ser batizadas com o Espírito Santo. Que lindo! Na hora ali. Eu já vi pastores quando vai batizar pessoas e na hora que submerge a pessoa ali nas águas e que sobe, Jesus já batiza com o Espírito Santo e a pessoa começa a falar em outros idiomas. Isso é uma coisa linda, irmão. Você lembra do batismo de Jesus? João Batista estava batizando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E o povo vinha para ser batizado. Só que de repente Jesus se apresenta, João Batista identifica e fala: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista ainda vai dizer assim: eu vos batizo com água, mas vem um maior do que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória, glória de Jesus. Ali Jesus, quando Jesus entra nas águas, João Batista olha assim para ele: eu que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus fala: não, mas você tem que me batizar, porque tem que se cumprir o que dele está escrito. Então naquele momento ali, João Batista batiza Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus, está na Bíblia, quando Jesus sai das águas, o céu se abre, uma pomba desce, símbolo do Espírito Santo, e pousa sobre o ombro de Jesus, e uma voz lá do meio das nuvens diz assim: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Alguém pode ter ficado com uma dúvida e ter dito: pastor, para iniciar o ministério, para ser consagrado ao diaconado, para ser um presbítero da igreja, é preciso descer as águas? Sim, porque a primeira coisa, você tem que ser membro do corpo de Cristo. Você observou Jesus? O ministério de Jesus deu-se início depois do batismo. Depois que Jesus
veio até João Batista e foi batizado. Daí em diante começou o ministério de Jesus, que se durou 3 anos depois do batismo, porque não se pode consagrar ninguém ao ministério sem antes ser batizado nas águas. Você não sabia disso? Por isso a importância de estar aqui, para aprender o que a Bíblia diz, irmão. E Jesus começou a fazer milagres, prodígios e maravilhas. Aí eu quero fazer uma pergunta: qual foi o primeiro milagre que Jesus operou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Vou parar no 6, porque o senhor já falou no 4, né? O primeiro milagre que Jesus operou foi transformar água em... Foi convidado, irmão, lá em João, capítulo de número 2. Foi convidado para estar ali no casamento. Quando chega lá no casamento, sabe o que acontece? Faltou o vinho. E era uma coisa, tia, que não podia faltar, era o vinho. Vinho é símbolo de alegria. Quando, irmão, existia 6 talhas ali. Segundo a contabilidade, nas 6 talhas, cada talha cabia 600 litros de água. É muita coisa. E o vinho acabou, porque isso acontecia nas festas de antigamente. O vinho estava ali, acabou. Quando o vinho acaba, sabe o que acontece? Chegaram até Jesus e fizeram uma pergunta para Jesus. Ou seja, melhor, chegaram para Maria, né? E informaram para ela que o vinho tinha acabado. Aí ela vai e chega até Jesus e fala: acabou o vinho. Aí sabe o que aconteceu ali, irmão? Jesus olha para sua mãe e fala: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Só que Maria conhecia o filho. Maria, como uma mulher crente, ela sabia o filho. E que aonde Jesus está, a alegria não pode faltar. Aonde Jesus está, não pode faltar nada, porque Jesus preenche tudo. Então o que acontece? Maria olha para os empregados e fala: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Na mesma hora, os empregados veem Jesus e falam assim: olha, pode encher de água aí, coloca água aí dentro dessas talhas aí, enche, transborda aí de água. E Jesus chega ali e transforma aquela água em vinho. E quando levam para o mestre-sala, que ele prova, ele fala: deixaram melhor para o final. Eu entrei na sala de aula em debate com um professor, porque ele chegou para mim e disse assim: você sabia que não é pecado tomar vinho? Que é pecado tomar vinho? Que não é pecado, melhor falando, tomar vinho? Eu falei: claro que é. Não, mas a Bíblia diz aqui, ó. Ele falou: usou até a Bíblia. Ele disse: mas a Bíblia diz aqui, ó, que todos estavam bêbados. Eu digo: tá na Bíblia que tem ninguém bêbado de vinho aí. Aliás, a Bíblia ensina a dizer assim: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas vos enchei do Espírito Santo de Deus. Aí ele disse: você quer saber demais? Ele disse: meu negócio é história. E eu falei: e o meu é Bíblia. Aí vamos ver o que prevalece, se é a história ou se é a Bíblia. Ele olhou para mim assim e disse: e o que é que embebeda? Eu falei: o que é que embebeda? Olha, primeiro, hoje tem vinho com álcool. E o que embebeda no vinho é o fermento. Não é isso, professor? Ele disse: é. Ele disse: então. Aí eu falei: professor, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é que embebeda mesmo? O que é que gera o fermento no vinho? Ele disse: é a uva. A uva, ela é mastigada, ela é pisada, ela é feito vinho. E o fermento, quando ela se fermenta, aí isso traz a pessoa ficar embriagada. Aí ele disse: e Jesus não transformou água em vinho? Aí eu falei: professor, me tira uma dúvida aqui. Qual foi a uva que Jesus usou naquele vinho ali?
Aquele vinho não embriagava ninguém. Aquele vinho não tinha uva ali. Aquele vinho foi transformado de água pura em vinho, ou seja, milagre. Milagre não tem explicação. E Jesus, quando faz, ele faz do jeito que ele quer. Na mesma hora ele se calou e me reprovou na matéria dele. Foi a única matéria que eu não passei. Passei não. Terminou o ano e ele não quis conversa mais comigo. Porque ele se achava, por ser professor de história, que entendia de tudo. E quando eu disse para ele: professor, qual foi a uva que foi usada nesse milagre aqui? Ele disse: nenhuma. A sala. Já não gostam, né? Já não gostam na sala e começa: é isso aí, irmão. E pronto, ele ficou nervoso, irmão. Ficou com a cara assim. Quando ia me entregar alguma tarefa, alguma prova, mandava outra pessoa me entregar. Nem para mim ele olhava. E quando eu chegava na sala de aula, todo empolgado, ele olhava para ele assim e dizia: boa noite, professor. Ele passou um tempo, irmão, terminou o ano, ele não entregou o meu diploma. Quem entregou foi o diretor, ele não quis entregar o meu diploma. E ele falou para os professores: se fosse por mim, ele ia reprovar. Aí, o que aconteceu? Na época, a professora Kedma, que dormiu no Senhor, né? O que aconteceu? Ela chegou diante do superior e disse: olha, ele é um bom aluno. Só que na verdade eu não era tão estudioso. Só que ela me ajudava muito, irmão. Ela e o professor Simone me ajudaram muito, porque eu era preguiçoso para estudar. Mas também quando eu disse assim: vou fazer, eu fazia bem feito o negócio. Ela dizia: não podemos reprovar ele por conta disso. Aí ela foi e explicou o fato. Foi isso que aconteceu? Foi. E ele não gostou. E por isso, ó, que prejudica ele. Não, então ele está aprovado, vai passar de ano. Aí entregaram para mim. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, para a gente concretizar aqui essa parte. Irmão, nada melhor do que a gente termos conhecimento da palavra de Deus. Então os irmãos entenderam aqui, né? Vamos continuar aqui. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito, que está em Atos, como já lemos, capítulo 12, versículo de número 30 e... Reconhecer a importância do batismo em águas para a comunhão da igreja explica a simbologia do batismo em água conforme exposição do Novo Testamento. Compreender pela palavra de Deus que o batismo em água não é um... Vocês não percebeu que repetiu aqui? Facultativo, mas sim uma doutrina ordenada pelo Senhor G. Perceba que esse objetivo foi repetido aqui. Provavelmente uma falta de atenção minha na hora de editar isso aqui. Mas tudo bem. O batismo nas águas e a diplomação. Por quê? Ou diplomação. Por quê, irmão? Porque a partir do momento que você desce as águas, você recebe duas documentações. Diga, duas documentações. Discipulado é isso. Você precisa entender o que você vai receber. Primeiro, você vai receber o cartão de membro. Aquele cartão... Tem alguém com cartão de membro aí? Alguém está com cartão de membro aí? Não, a sua é credencial. Tem alguém com cartão de membro aí? A da diaconisa sempre também é credencial. Cartão de membro, a carteirinha. Tem alguém aí? Está com a sua aí, Gilvanson? Tá não, né? É essa. Está aqui, Iris. Obrigado. Tá, Iris não podia faltar hoje. Sabe como é que eu ia usar a carteirinha dela? Daqui a pouco eu te entrego, Iris. Obrigado. Então, primeira documentação que você vai receber quando você descer as águas. Se chama isso aqui, ó. Cartão de membro. Porque esse documento aqui vai te identificar que você é membro da igreja. Você faz parte daquela denominação. Aonde você chegar aqui e apresentar, todos vão saber de onde você faz parte. Tem que ter um cartão. Tem igrejas que não se importam com isso. Tem pessoas que são batizadas nas águas que nunca receberam uma documentação da igreja. É como que fosse um clandestino. É como que fosse aquelas pessoas que vêm de outros países fugindo, sabe? E não pode ter documento para não se identificar, porque senão é preso. Fica ilegal, porque não, uma igreja que batiza um crente e não entrega uma documentação, não vai deixar aquela pessoa como um clandestino? Não, deixa aquele membro ali
legalizado diante da igreja, diante da sociedade. Isso aqui é um documento muito importante, irmão, na vida do cristão que vem aqui, né? O nome, olha que nome lindo, né? Ives Santos da Silva. Menino, né? Tem aqui a parte da matrícula, porque todos que desceram as águas têm a sua matrícula, que é uma numeração que fica arquivada na igreja, né? A congregação que você faz parte, aqui atrás, nome de pai, mãe, né? Naturalidade, nacionalidade, RG, CPF, estado civil, né? E o sexo masculino ou feminino. E aqui, né, tem também a nossa assinatura. Então isso é muito importante. O segundo item que você recebe, alguém tem um certificado aí de batismo? Não, né? Não. É um certificado do batismo, que é uma coisa que muitas pessoas não valorizam. E você tem que ter esse certificado do batismo guardado, arquivado, se possível num quadrozinho na parede. Às vezes a pessoa, se eu for perguntar aqui para algumas pessoas que já são membros aqui, onde anda o teu cartão de membro, nem você sabe onde ele está. Nem cartão de membro e nem sequer, muitas das vezes, o certificado. Você tem que valorizar. O que é que dá o valor para o documento na igreja? Isso é importante que eu fale, estou encerrando. O que é que dá o valor ao documento na igreja? O CNPJ. Porque vem aqui, ó, o CNPJ na documentação, tanto no certificado como no seu documento. Porque se não tem o CNPJ, não vou dizer porque talvez alguém vai me assistir aqui, e é preciso que saibam disso. Um documento de igreja que não tem o CNPJ da igreja não tem validade nenhuma. Porque o que valida um documento de um crente na igreja é o CNPJ da igreja. Que o CNPJ é a documentação legal para o signo principal da igreja. Tem que ter. Se eu entrego um certificado e não tem o CNPJ da igreja, esse certificado não tem valor nenhum. E tem igrejas por aí, eu particularmente já recebi documentos de igreja que não tinha o CNPJ nele, não vale de nada. Então você recebe esses documentos e com isso nós encerramos e você fica em pé. Aleluia, glória a Deus. Próxima terça a gente continua aqui. Eu quero trazer essas informações para os irmãos passadamente, devagar, porque se for aplicar tudo de uma vez, os irmãos não entendem. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para todos que aqui estão, principalmente os candidatos ao batismo. Por que você deve se batizar? Por que, irmão? Por que você tem que se batizar? Porque é um mandamento. Porque é uma ordenância de Deus. E o batismo é para arrependimento de pecados. Quem diz amém por isso? Vá decorando, viu, irmão? Vá anotando que eu vou fazer umas perguntas depois dos irmãos no último dia da apostila. Tá bom? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso. Leve paz e segurança, cada um dos teus filhos aos seus lares, guarda, livra, protege de todo mal. Continue abençoando esse bairro, os moradores desse lugar, cada candidato ao batismo, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Também, Senhor, apresentando nossa tia Cida, faça a obra completa em sua vida, no seu lar, na sua família, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoe também nosso irmão Paulo, que aqui nos visita, seja com ele, hoje e sempre. Amém e amém. A oportunidade sempre está em aberta para quem quer entregar sua vida para Jesus. Sim, irmão, vamos fazer uma oração pelo presbítero Carlos, eu já esqueci, ó. Querido Deus eterno Pai, neste momento apresento o presbítero Carlos em tuas mãos, dê saúde ao teu filho, visite ele nesse momento, Senhor. E todos aqueles que estão passando por um momento de enfermidade, trabalha na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz... Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga, foi muito bom você ter vindo hoje.